Nasci como campo no início do século passado. Vi o surgimento da seleção brasileira, quando a Primeira Guerra Mundial estava para começar. Virei estádio, fui palco das primeiras grandes conquistas da nossa seleção. Por aqui desfilaram craques, vi celebrações importantes, grandes conquistas. Minhas memórias se confundem com a história desse estádio centenário. Seu Luiz Fernando, tricolor de coração há 88 anos. Muita recordação. Eu vim trazido pelo meu pai aqui, a primeira vez que eu vim ao Fluminense. Eu lembro da minha infância, né? Da minha adolescência, né? Da minha paixão esportiva por esse clube aqui. Com o início da popularização do futebol no Brasil, o Fluminense decidiu transformar o campo da Rua Guanabara, inaugurado em 1904, em estádio, para receber a terceira edição do Sul-Americano de Seleções em 1919. No Sul-Americano de 19, o Brasil foi campeão, né? E foi aqui, né? Jogava no Brasil o tal do Friedenreich, famoso, lá de São Paulo. O cara era o Pelé da época. Foi de Friedenreich o gol do título contra o Uruguai. A seleção também ganhou o Sul-Americano de 1922 nas Laranjeiras e nunca perdeu no estádio em quase 2 décadas. Seu Luiz Fernando nasceu em 1931 e as primeiras lembranças de arquibancada são de um timaço do Fluminense. Eu comecei a treinar na Laranjeira quando o Fluminense foi tricampeão. 36, 37, 38. Eu tinha 6 anos, 7 anos. Mas quando eu cheguei ali na entrada, né? Naquela escadaria ali que dá para atrás da tribuna, então teve aquele barulho da torcida. Foi gol do Fluminense, foi isso, nunca mais esqueci isso, cara. E também não esqueceu do ídolo daquele time, um super atleta. Conta a história aí que ele nadava na praia aqui do Flamengo, aqui, depois vinha pra cá correndo e vinha jogar futebol. O cara era uma fera, o tal do preguinho. O atacante defendeu o Fluminense entre 1925 e 1939 e até hoje é o artilheiro do estádio com 78 gols. Os anos seguintes foram marcados pela Segunda Guerra Mundial e os sócios do clube compraram um avião para combater o nazismo. Foi naquele campo ali que ele foi apresentado. Era para treinamento dos pilotos da fábrica, nos aviões. Tinha duplo comando e era para treinar, não era avião de guerra, era avião de treinamento. A primeira Copa do Mundo depois da guerra foi no Brasil em 1950 e o Estádio das Laranjeiras perdeu muito do protagonismo com a inauguração do Maracanã. Na década seguinte, parte da arquibancada foi demolida para a duplicação da Rua Pinheiro Machado, na zona sul do Rio. Progresso. Aí quando abriram essa rua, levaram esse pedaço do Fluminense, arrebentaram a nossa arquibancada. Por quase 16 anos, o estádio não realizou os jogos oficiais do Fluminense e até um circo alugou o espaço. Em fevereiro de 1986, o jogo de entrega das faixas para o Fluminense, tricampeão carioca, e São Paulo, campeão paulista, marcou a reabertura do estádio, onde o Fluminense levantou 18 taças. A última, a Guanabara, de 1993, com um gol de um atacante que marcou uma nova era no estádio. Super Ed, chamava um Super Ed, ele era muito bom, era goleador. Dentro da área ele guardava. Era um Fred daquela época. A última partida profissional foi em 2003
Fluminense 3, Americano 3 pelo Campeonato Carioca. Um ano depois, passou a se chamar Manuel Schwartz, em homenagem ao ex-presidente que reabriu o estádio. Ao todo foram 859 jogos, com 539 vitórias. Hoje, os arquivos das Laranjeiras estão guardados num bunker na Noruega que preserva a memória da humanidade. Muito bonita a história do Fluminense. O Fluminense está ligado à história do futebol brasileiro. Então, é o Fluminense. É o pioneiro das coisas boas. O Fluminense é imortal. Nos últimos anos, o Estádio das Laranjeiras virou ponto de encontro para as comemorações dos títulos recentes do Fluminense. O Fluminense seguiu utilizando as Laranjeiras como campo de treino até 2016, quando inauguramos nosso CT. Atualmente, o Estádio das Laranjeiras recebe jogos das categorias de base e do time feminino do Fluminense. Sou tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão. Assina pela sua disciplina, o Fluminense me domina. Eu tenho amor ao tricolor. Reportagem sensacional, parabéns para a torcida do Fluminense por essa joia do futebol brasileiro, que é o Estádio das Laranjeiras.